Olá, pessoal. Olá a todos e a todas. Boa noite. O coletivo de estudantes autônomos de filosofia se propõe, na noite de hoje, fazer uma discussão acerca da filosofia decolonial. A meu ver, é uma discussão extremamente importante, muito atual, e que fala muito das características essenciais da filosofia, né? Já que a filosofia ela se propõe a ser um exercício de desnaturalização, de desconstrução, de reflexão radical, eu diria, porque vai até a raiz, faz um mergulho profundo, né? Faz uma reflexão crítica, né? Uma autorreflexão. Então, eu acredito que pensar decolonialidade, pensar uma filosofia decolonial, pensar, sobretudo, um ensino de filosofia decolonial, pensar uma proposta de um currículo de filosofia, né, sobretudo na educação básica, e por que não no ensino superior, uma proposta de um currículo decolonial, também é algo de extrema importância, né, e algo urgente, e algo que tem muito a ver com tudo isso que a gente está vivendo, com todas as transformações, com todas as mudanças, né, com todas as exigências e as reflexões que têm sido produzidas atualmente. E eu começo propondo a reflexão de que se a gente fala de uma filosofia decolonial, né, a gente só pode usar essa palavra decolonial se a gente pressupõe, né, se a gente admite que deve existir uma filosofia colonial. Porque para que eu possa usar essa palavra decolonial, eu preciso admitir que o colonial está posto, né? Ele está presente. E o que é esse colonial? Bom, no nosso caso, né, no caso do Brasil, falando da nossa realidade, o Brasil ele foi colônia, né? E o que a gente sabe é que as colônias elas foram marcadas por uma forma de pensamento, uma forma de pensamento que tem como base a opressão. No caso do Brasil, a colônia foi marcada pelo trabalho escravo, né? Foi marcada pela escravidão, e a forma de olhar o mundo dessa estrutura colonial, ela tem características peculiares, né? Esse olhar colonial vê o outro, vê o diferente, como algo que deve ser negado, algo que deve ser invisibilizado, algo que deve ser excluído. Eu quero citar aqui o filósofo camaronês Achille Mbembe, no seu livro Crítica da Razão Negra, onde ele fala que nas sociedades colonizadas, o negro vai ser visto como o outro, e é um outro sem humanidade, né? É um outro totalmente desprovido do caráter humano. Isso é próprio de sociedades colonizadas, né? Esse aviltamento, essa anulação do que é diferente, daquilo que foge do padrão eurocêntrico, né? Já que numa sociedade colonizada, o que é posto, o que é colocado como padrão, como referência, é o europeu, né? É o padrão eurocêntrico. E uma reflexão que é essencial, né, que a gente faça, é que, apesar do Brasil não ser mais colônia, né, o Brasil, a partir do momento do seu processo de independência, ele deixa de ser colônia. O que a gente percebe? Que apesar do Brasil ter
conquistada a sua independência e não ser mais colônia do ponto de vista histórico, que no Brasil você ainda tem formas de pensar, formas de viver, formas de sentir que são próprias de uma sociedade colonizada, né? E isso é muito grave, né? Porque essas formas de sentir, de viver e de pensar colonizadas são formas que se sustentam na anulação do outro, na anulação do diferente. E, no caso do Brasil, nós temos um passado colonial profundamente marcado pela escravidão. Então, o racismo, né, ele é um elemento estrutural e estruturante da sociedade brasileira. Então, a filosofia decolonial, ela permite, né, uma desconstrução, ela permite um outro olhar, um olhar que se livre, que se liberte dessas amarras, dessa visão de mundo colonial que coloca povos que não são europeus num certo exílio, né, que nega o conhecimento, a sabedoria produzido por povos que não se encaixam dentro desse padrão europeu. Então, a meu ver, a filosofia colonial ela tem um papel muito importante, justamente porque ela traz essa desconstrução, essa desnaturalização, que é algo que está no DNA da filosofia, né, está na sua essência. E a filosofia decolonial, ela também é um grande instrumento de luta contra o racismo epistemológico. O que seria o racismo epistemológico? É a crença de que povos que são totalmente diferentes, povos que não são considerados dentro de uma visão de mundo europeia, eurocêntrica, que esses povos eles não produziram conhecimento. Né? Então, esses povos são exilados do conhecimento. Isso é o racismo epistemológico. Então, por eles não serem brancos, por não serem europeus, eles não produziram conhecimento. Então, há uma negação de qualquer forma de produção de saberes, de conhecimento por parte desses povos. Né? Então, a filosofia decolonial ela é uma espécie de combate, ela é uma espécie de instrumento de enfrentamento ao racismo epistemológico. Então, eu acredito que esse exercício de desconstrução, esse exercício que todos nós devemos fazer, né, que é abandonar esse olhar colonizador, né, que é descolonizar o nosso olhar, eu acredito que ele é fundamental se a gente está pensando, se a gente pensa numa sociedade sem o racismo, né? E se a gente pensa também numa luta antirracista. A escola, ela tem um papel fundamental, a educação tem um papel fundamental. E hoje há uma discussão muito grande em relação da descolonização dos currículos, né? E, sobretudo, da descolonização da filosofia. Né? É necessário, é urgente que a gente traga para o ensino da filosofia o conhecimento, os saberes que outros povos geraram, né? E que hoje eles são exilados, né? Então, eles não aparecem nos livros didáticos de filosofia. Né? Então, por exemplo, em muitos livros didáticos de filosofia da educação básica, eles ainda trazem a tese do milagre grego. Né? O que diz a tese do milagre grego? Que os gregos criaram a filosofia e eles fizeram isso porque eles foram um povo sui generis, eles foram um povo muito especial e a filosofia nasceu na Grécia fruto de um milagre,
fruto de algo totalmente inesperado e que os gregos eles foram inéditos ao criarem a filosofia. Então, não se é contado, por exemplo, que vários sábios, vários pensadores gregos, eles foram até o Egito, que eles estudaram com sábios, com pensadores egípcios. Vários pré-socráticos viajavam até o norte da África. Lá no norte da África, eles aprendiam matemática com os escribas. Eles aprendiam matemática, eles aprendiam sobre astronomia, eles aprendiam sobre filosofia. Que no norte da África você tem pensadores que vão produzir um pensamento filosófico. Esses livros de filosofia, eles não trazem que Sócrates teria passado um tempo no Egito, que o fato de Sócrates ter feito uma opção por não escrever as suas ideias, não registrar as suas ideias, mas ser alguém que praticava o diálogo, alguém que era um grande entusiasta da arte do diálogo, ele teria aprendido isso com os escribas, os filósofos egípcios, por exemplo. É algo que isso não é trazido, essas informações, nós não sabemos disso nos livros didáticos. Né? Se você acessa toda essa produção que é colocada, né, que ela é vinculada nos livros didáticos, o que um jovem acaba percebendo, ou ele é levado a acreditar, que esse filósofo grego, ele não entrou em contato com nenhum povo e ele não sofreu, ou se ele sofreu alguma influência, essa influência não é citada, por exemplo, não se fala disso nos livros didáticos. Né? Então, quando a gente tem um olhar descolonizado, quando a gente pratica uma filosofia decolonial, o que a gente começa a desconstruir? Essa história única. Né? A gente começa a alargar os horizontes epistemológicos e trazer essas informações, né? Porque elas são importantes. Você tem o desenvolvimento de um pensamento filosófico no norte da África. Né? Então, atribuir o nascimento da filosofia aos gregos, única e exclusivamente, sem trazer outras narrativas, outras fontes, outras referências, é um sintoma de um racismo epistemológico. Né? É um sintoma de um pensamento colonial, de um pensamento colonizado. Né? Então, a meu ver, a filosofia decolonial, ela é um grande instrumento se a gente pensa essa questão de fazer frente ao racismo epistemológico. Né? E também, quando a gente pensa toda a questão do racismo e como o racismo ele estrutura e ele fundamenta a sociedade brasileira. Né? E como o racismo, até hoje, ele é tão presente na sociedade brasileira. Né? E o racismo brasileiro, é bom que a gente tenha consciência disso, ele tem alguns contornos bem específicos. Né? Se a gente fosse levantar aqui algumas características que são estruturantes do racismo brasileiro, né, que estabelecem contornos específicos ao racismo brasileiro, a primeira característica que eu levantaria é o mito da democracia racial. Né? A ideia de que no Brasil não tem... Olha, a gente não pode falar em uma pessoa branca ou negra, ou porque no Brasil houve um grau de mestiçagem muito elevado. Né? Então, na verdade, aqui no Brasil, o que você tem é uma grande festa, uma grande confluência das raças, e o Brasil é o país da harmonia, vivemos todos muito bem, não há conflitos. Né? Essa é a ideia
do mito da democracia racial. E aí eu chamo a atenção para essa palavra mito, né? Porque se coloca como um mito nesse sentido, né? Porque é um olhar que vê nessas matrizes, né, que estão presentes na formação do povo brasileiro e vê nessa pluralidade de matrizes o fato de haver uma convivência harmônica. E é interessante a gente citar aqui a obra Casagrande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, que é uma obra dos anos 30 no Brasil, que apesar do Gilberto Freire não ter criado o conceito de democracia racial, né, de mito da democracia racial, o Gilberto Freire, nessa obra, ele vai falar o seguinte, que no Brasil houve uma escravidão muito diferente. Né? Ele vai falar que houve uma escravidão branda, justamente por conta da própria mestiçagem. Né? Então, ele vai falar que se você pegar os documentos históricos, ele analisa muitos documentos históricos dessa época do Brasil escravocrata, do Brasil colônia. Ele fala que se você pegar os documentos e também pegar relatos, você vai ver que era uma escravidão branca. Por quê? Porque era muito comum ali na mesa, né, na mesa do senhor de engenho, que os escravizados sentassem ali, comessem. Alguns comiam junto com os senhores de engenho, com aquela família dos senhores de engenho. Ele vai falar daquela mulher negra que amamentava os filhos daquele casal branco. Então, o Gilberto Freire vai ver uma certa cordialidade entre brancos e negros, né? Então, ele vai falar de uma escravidão branda, né? O Gilberto Freire vai falar, olha, no Brasil, a escravidão teve contornos diferentes, então teve toda uma certa cordialidade. E hoje a gente sabe que essa tese está superada, né? Porque aquelas relações, né, que existiam, na verdade, elas eram marcadas muito pelo medo, elas eram marcadas pela violência, né, e a gente também tem relatos de violência, de estupro, enfim, de todo aquele ambiente extremamente hostil e marcado ali por muitos episódios extremamente violentos para aquelas pessoas que foram escravizadas. E mais, nós também temos uma história de resistência. Né? Nós temos uma história de resistência do povo negro. Né? Não, essa cordialidade que o Gilberto Freire vê na sua obra Casagrande e Senzala, ela oculta uma resistência que os negros sempre tiveram, né? Então, é interessante também, eu trago aqui um dado, porque hoje, por exemplo, se fala muito aqui no Brasil sobre a questão do empreendedorismo, né? E outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre afroempreendedores, né? Que são pessoas negras que resolve empreender, mas essas pessoas elas têm uma preocupação social de combate ao racismo. Né? Então, elas empreendem, elas trazem ideias novas, pensando em empreendedorismo como inovação, elas trazem ideias novas, mas o que move essas pessoas dentro dessa economia e dentro desse mundo dos negócios é o combate ao racismo. E dessas afroempreendedoras, ela falava que os negros, desde que eles chegaram aqui no Brasil, eles são empreendedores, né? Eles inovaram com suas estratégias de resistência, de sobrevivência. E ela conta que algumas crianças negras tinham circulação na Casa Grande, né? Isso nos tempos coloniais. E porque elas brincavam com as crianças brancas. E aí, algumas mulheres negras, o que elas faziam, já que algumas crianças negras tinham esse trânsito? Na hora de trançar o cabelo das crianças negras,
elas, com as tranças, elas desenhavam rotas de fuga, rotas que levavam aquelas pessoas aos quilombos. Então, elas aproveitavam as tranças para desenhar na cabeça das crianças rotas para que outros adultos pudessem ver aquelas rotas ali, que eles pudessem fugir para os quilombos. Né? Então, existe toda uma história de resistência. Essa cordialidade, na verdade, ela nunca existiu. Né? Houve medo, houve violência e houve muita resistência. Né? Então, dentro dessa visão freiriana, se fala muito da contribuição que os negros... Não foi uma contribuição que os negros deram, foi uma resistência. Né? Por exemplo, se a gente pegar a capoeira, né? A capoeira não foi uma contribuição que os negros deram para a cultura brasileira. Não, a capoeira nasce como uma resistência, né? Como uma forma de luta também, e assim muitos outros elementos. Né? Então, o mito da democracia racial ele está muito presente, né? Aqui eu sei que tem alguns amigos aqui que estão escrevendo no chat, daqui a pouco eu vou ler, eu vou concluir a minha explanação, e aí eu vou ler aqui as mensagens, mas já vi que tem alguns amigos aqui, o Muata, lá de Angola, o Firmino também de Angola está assistindo a live, e para os amigos que estão fora do Brasil, o mito da democracia racial, ele é muito presente no senso comum brasileiro. Por quê? Porque esse mito foi incutido em nós, né? Pessoas brancas e pessoas negras também, né? Foi um mito muito propagado, foi um mito que apareceu muito em novelas, em filmes, em comerciais, né? Aparece muito. Então, existe isso, esse certo imaginário, né? Isso ficou no imaginário brasileiro, né? A ideia de que por nós sermos um país com alto grau de mestiçagem, então, aqui tudo foi muito cordial, tudo foi muito brando. Então, se a gente levar isso, se a gente extrapolar essa hipótese, a gente vai chegar na afirmação de que não há racismo no Brasil. Não se pode nem falar em racismo. Né? Então, esse mito da democracia racial é um mito que estrutura o racismo brasileiro. Temos também o ideal do branqueamento, que também marca aí toda uma ideologia que foi sustentada pela elite brasileira, teve o apoio da elite brasileira, né, que aí a gente já está falando num período pós-abolição, né, da escravatura, onde a elite brasileira ela compra essa ideologia, ela adere a essa ideologia, a ideia de que o elemento negro precisa desaparecer da população brasileira, né? Porque você tem aí, vieram muitos negros para o Brasil, então você tem uma população em muitas cidades, né, brasileiras, mais da metade da população vai ser composta por negros, né? E aí num período pós-abolição, a elite brasileira, a elite de muitos estados, ela vai aderir a essa ideologia do branqueamento, né? E essa ideologia do branqueamento, ela também tem uma ideia racista de que o próprio elemento negro desapareceria, né, da população brasileira por conta de uma certa decadência nos costumes, uma certa deformidade moral, e também essa questão da imigração, né, da vinda dos imigrantes para o Brasil. Né? Então, essa ideologia do branqueamento, ela também fez parte aí de uma das estruturas, né, do racismo brasileiro. O professor Kabengele Munanga é um dos intelectuais negros, ele não é brasileiro, mas ele mora aqui no Brasil. O professor ele dá aula no departamento de antropologia da USP. Eu não sei se o professor dá aula atualmente,
mas é um antropólogo muito renomado, e assim ele, e assim como tantos outros intelectuais brasileiros, a própria Cida Bento, que também é uma outra intelectual, e tantos outros intelectuais brasileiros, eles lutam para desmistificar o mito da democracia racial e trabalham aí também para desconstruir esses pilares aí fundamentais que estruturam o racismo brasileiro. E o professor Kabengele, ele fala muito de como no Brasil as pessoas elas têm uma percepção do racismo muito do ponto de vista individual. As pessoas acham que o racismo é uma questão individual, uma questão moral, é uma questão de caráter. E isso é algo que dificulta muito, né, a gente pensar num antirracismo, a gente pensar em erradicar o racismo. Né, porque se o racismo, que é um problema social, né, ele é um racismo estrutural, ele é um racismo sistêmico. Né? Se a gente pensa o racismo como um problema individual, numa sociedade brasileira com 56% da população se autodeclarando preta e parda, isso é extremamente complicado, isso é extremamente preocupante. E o professor Kabengele Munanga, ele fala que, na verdade, essa percepção que as pessoas têm de que o racismo é algo individual, que, na verdade, o racismo, quando uma pessoa ela pratica o racismo, na verdade é porque ela tem problemas de formação de caráter, ou é porque é um problema individual dela, ela é pobre de espírito. Tem muitas pessoas que acham isso, uma pessoa ela é racista porque ela é pobre de espírito. Porque na verdade essa pessoa, ela que tem um problema, sabe, de caráter. Então, o professor Kabengele Munanga fala que esse tipo de percepção, que o senso comum, que muitas pessoas também fora do senso comum, que é muito preocupante, tem, na verdade, isso é fruto de uma alienação e também de um desconhecimento da própria história do país. Né? Você não conhece a própria história do seu país, você não conhece as estruturas, né, que fundamentam a sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira, a escravidão, né, todo esse sistema de opressão, esse sistema ideológico, cultural, econômico que foi o racismo. Né? Então, ele fala disso, dessa alienação e desse desconhecimento histórico, do próprio processo econômico, social que constitui a sociedade brasileira e que traz o racismo como seu elemento fundamental. Né? O professor Florestan Fernandes, também lá do Departamento de Sociologia da USP, o professor Florestan Fernandes falava que no Brasil, o brasileiro, né, ele tem preconceito de ter preconceito. Né? Por que eu falo isso? Porque no Brasil também se tem a ideia, né, de que é muito difícil as pessoas admitirem que existe o racismo, muito difícil. Né? Muitas pessoas elas não querem falar sobre isso, elas não querem nem falar sobre o assunto. Né? Elas colocam isso como um tabu, apesar de que eu acho que a gente tá vivendo algumas mudanças. Né? Há alguns meses, eu acho que há uns 2 ou 3 meses, eu assisti uma live do professor Antônio Sérgio Guimarães, que é um professor do Departamento de Sociologia da USP, aqui de São Paulo. Na época da minha graduação em filosofia, eu fiz um curso com ele chamado Sociologia das Relações Raciais no Brasil. E nesse curso, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive consciência e que eu li uma vasta bibliografia que atestava que raça não é um conceito biológico, né? Raça é um conceito político. Né? Do ponto de vista biológico, você falar em raças é algo totalmente equivocado, mas raça é um conceito político na medida em que ela se constitui um elemento desse sistema de opressão que é o racismo. Mas numa dessas lives que eu assistia com o professor Antônio Sérgio Guimarães,
ele falava que se o mito da democracia racial é muito presente no Brasil, muito, extremamente presente, com tudo isso que tem acontecido ultimamente, né, com toda essa mobilização da sociedade brasileira, esse mito está sofrendo abalos. Ele pode ainda ser muito presente, como a gente viu recentemente agora, uma declaração pública, né, que, a meu ver, é sintoma ainda, expressa muito o mito da democracia racial, que é a negação do racismo no Brasil. Para mim, o que sustenta esse tipo de declaração pública é essa crença, né, esse senso comum da democracia racial no Brasil, que não existe, que nunca existiu. Então, o professor Antônio Sérgio fala que esse mito está aí, ele continua, mas ele está sofrendo abalos. Né? E eu acredito que, de uns dias para cá, a sociedade brasileira tem se mobilizado bastante, né, e tem se posicionado contra, né, esse tipo de negacionismo, né, negar o racismo num país como o Brasil é algo totalmente equivocado e insustentável. Mas foi feita uma pesquisa no jornal Folha de São Paulo, em 1995, onde eles perguntavam, né, para as pessoas: o Brasil é um país racista? E mais de 80% das pessoas responderam que sim, sim, o Brasil é um país racista. Segunda pergunta: você já praticou algum ato racista? Você já julgou alguma pessoa por conta da cor da pele dela, dos traços físicos dela, por conta dela ser negra? Você já deixou de contratar uma pessoa? Você já maltratou uma pessoa? Já teve medo de uma pessoa por ela ser negra? E mais de 90% das pessoas responderam que não. Não, eu não. Você já foi racista? Já teve algum tipo de comportamento racista? Mais de 90% das pessoas falaram que não. Então, essa pesquisa de 95 da Folha, ela apontou também para um componente muito específico do racismo brasileiro. Se a gente não comparar, porque esse exercício de comparação ele é muito complicado e pode nos levar para caminhos muito tortuosos. Mas se você pegar em outros países marcados pelo racismo, eu acho que ele já não aparece dessa maneira. Né? Essa pesquisa da Folha, ela apontou aí para um traço muito específico do racismo brasileiro, né? Que os estudiosos, né, das relações raciais no Brasil apontam que o Brasil é um país onde há o racismo, só que não há racistas. É um grande fenômeno isso. Né? As pessoas elas até admitem que há racismo, mas não há racistas, não há pessoas que pratiquem, né, o racismo. O professor Kabengele Munanga também fala dessa questão de, no Brasil, a pessoa que sofre o racismo, ela sempre carrega a culpa também de ter sofrido o racismo, que também é uma dupla violência. Né? Então, além dela ter sofrido o racismo, ela ainda é culpada por ter sofrido esse racismo. Né? Então, a pessoa que cometeu o racismo, ela sempre, a sociedade, de maneira geral, sempre acaba encontrando uma maneira de entender essa pessoa, de desculpar essa pessoa, de livrar ela de qualquer culpa, né? Mas a pessoa que sofreu o racismo, ela é duplamente culpada. Né? Então, o professor também aponta para esse traço do racismo brasileiro, que também, a meu ver, é algo muito perverso, de uma violência, assim, absurda, né? De uma violência de níveis elevadíssimos. Nós também temos, de uns tempos para cá, de uns meses para cá, de uns anos para cá, na verdade, a questão do racismo estrutural. Né? Nos anos 90, quando eu estava na faculdade de economia, mais precisamente em 1995, que eu ingressei na faculdade de economia, o meu tema
dentro da área de economia do trabalho, que foi a área que eu mais me interessei na faculdade de economia, foi estudar a discriminação racial no mercado de trabalho. E eu concluí o curso em 2000, apresentei a minha monografia, e eu lembro que a gente não usava esse vocabulário de maneira tão frequente como a gente utiliza hoje, racismo estrutural. Então, hoje, na sociedade brasileira, já há uma maior apropriação e utilização do termo racismo estrutural. O professor Silvio Almeida, que é um intelectual, ele é professor de Direito da Faculdade Mackenzie, aqui de São Paulo, ele escreveu um livro há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, que vendeu muito, que muitas pessoas leram e que foi muito... esse livro foi muito acessado, esse livro foi muito discutido, onde o título do livro dessa coleção, na verdade ele fez parte de uma coleção, e o título dele era Racismo Estrutural. Não foi o professor Silvio de Almeida que cunhou essa expressão, mas ele, dentro dessa coleção de debates e tal, de temas em relação ao racismo, ele trouxe essa discussão do racismo estrutural. Então, hoje, na sociedade brasileira, já há uma incorporação e uma utilização desse termo racismo estrutural. Então, o racismo estrutural é um sistema de opressão, é uma ideologia, né, e ele é sistêmico, né, por isso o nome estrutural. Ele estrutura a sociedade brasileira e ele é sistêmico. Então, o racismo estrutural é como se fosse uma engrenagem, e essa engrenagem ela tem vários dentes. Então, ela tem um dente na educação, ela tem um dente no sistema de saúde, ela tem um dente na questão da moradia, ela tem um dente na questão da juventude, da infância. Então, ela estrutura toda a sociedade brasileira. E o racismo estrutural é marcado também pela opressão de um grupo sobre o outro. Né? Existe esse caráter da opressão. E eu chamo aqui também a atenção para a maneira como o racismo estrutural opera. O racismo estrutural, ele trabalha muito com a invisibilidade, ele trabalha muito com o silêncio, e ele trabalha muito com o silenciamento. E o racismo estrutural, ele está tão embrenhado, ele está tão presente nas estruturas, né, na estrutura da sociedade brasileira, que muitas vezes ele se torna invisível, porque ele está tão entranhado nas estruturas da sociedade que muitas vezes a gente não consegue ver num primeiro olhar, num olhar mais desatento, né? Então, eu acredito que esses mecanismos de operação do racismo estrutural, eles também exigem uma postura de enfrentamento, né? Então, no Brasil é muito comum, né, que, por exemplo, a questão do silêncio, né? Então, as pessoas elas não querem falar sobre isso, né? Então, até no Brasil, atualmente, tem sido colocada a questão da branquitude, né? Que são as pessoas brancas que também precisam fazer parte desse debate sobre o racismo, né? E tem muitas pessoas brancas que estão assumindo também um posicionamento de enfrentamento em relação ao racismo. Ou seja, o racismo não é um problema das pessoas negras, é um problema, sobretudo, da sociedade brasileira e também das pessoas brancas. Né? Então, o silêncio é o quê? As pessoas, como o racismo é um problema que não diz respeito a elas, na cabeça delas, na concepção delas, elas não querem falar sobre isso. Né? Então, elas ficam em silêncio, é como se, sabe, elas não vão falar nada, porque isso não diz respeito a elas, não atinge a vida delas, elas estão já com as suas posições determinadas, estabelecidas, então existe todo esse silêncio tácito. Tem a questão do silenciamento, né? Isso também acontece com muitas pessoas negras que passam a falar sobre o racismo, que têm consciência, né, da sua condição, do que é ser uma pessoa negra numa sociedade
com o racismo estrutural, como é a sociedade brasileira, que você vai estar exposto a violências, né? Violências algumas vezes sutis, algumas vezes veladas, algumas vezes escancaradas também, né? E muitas vezes você vai ser silenciado, né? As pessoas não vão querer ouvir o que você tem para falar, né? Elas não querem que esse tipo de narrativa seja colocada, por exemplo, né? Elas não querem falar sobre isso e elas não querem ouvir pessoas falando sobre isso também. E tem a invisibilidade, né? Que é invisibilizar esse tema, excluir esse tema, é tirar esse tema do debate ou colocar ele numa maneira bem marginal, né? Colocar, não dar uma devida importância, não trazer uma certa centralidade, né? E essa questão da invisibilidade, ela também é um sintoma do racismo brasileiro, né? E aí, quando a gente fala no Brasil, né, que é um país com um alto grau de mestiçagem, né, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas negras, né, e a gente fala de pessoas negras que têm a pele um pouco mais clara, a gente fala de pessoas negras retintas, todos são negros, né, mas a gente fala um pouco dessas diferentes vivências, né, o que a gente percebe, né, que as pessoas que são negras de pele mais clara, né, que não são negros retintos, muitas vezes elas estão incluídas nessa sociedade brasileira, mas essa inclusão, ela se dá de uma maneira totalmente marginal, de uma maneira totalmente precária, né? Então, é como se essa sociedade racista, ela falasse, olha, para uma pessoa que é uma pessoa negra de pele mais clara, olha, eu aceito você aqui, tá? Mas eu aceito você aqui em determinados papéis, eu aceito você aqui fazendo determinadas funções, eu aceito você aqui com um determinado poder, eu não vou te dar muito poder de decisão, eu também não vou te dar muito poder econômico, eu incluo você, mas te excluindo de uma determinada estrutura, né? Isso é muito comum também no Brasil, mas todos nós estamos sujeitos, todos nós sofremos o racismo. Negros de pele mais clara, negros de pele mais escura, negros retintos, todos nós sofremos o racismo. Nós também falamos do racismo recreativo, né? O racismo recreativo é uma tese desenvolvida pelo professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, Adilson Moreira, e o professor chama atenção porque o racismo recreativo é um racismo socialmente aceito, porque ele vem através de brincadeiras, ele vem através de piadas, ele vem através do humor. Né? Então, o racismo recreativo, ele tem todo um verniz, né, de uma coisa, mas é só uma brincadeira, mas olha, eu estou fazendo uma piada, e muitas vezes as pessoas, elas reagem de maneira muito negativa quando você aponta o racismo nesse tipo de manifestação, né? As pessoas falam, mas e agora, né? Eu não posso mais fazer brincadeira nenhuma. Agora tudo é ofensa, né? E agora? Como é que vai ser esse mundo chato? Porque antes eu brincava, antes eu falava. E agora? Não posso brincar? Não posso mais fazer? Não pode. É racismo. Você não pode fazer isso, né? Porque você está inferiorizando uma pessoa, você está utilizando o racismo, vinculando o racismo através de algo que você acha que é uma brincadeira, você acha é uma brincadeira, mas na maior parte das vezes as pessoas que sofrem isso, elas se sentem humilhadas, elas se sentem diminuídas, né? Isso gera questões aí de sofrimento psíquico, gera questões relacionadas à autoestima, uma baixa autoestima, né? Ou seja, toda uma questão psíquica muito preocupante,
né? E quando a gente fala de racismo recreativo, eu chamo a atenção também para a questão das crianças e dos adolescentes, né? O filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu um tratado de educação, onde ele fala da sua pedagogia, chamado Emílio ou da Educação. O Rousseau escreve essa obra porque ele quer se contrapor a uma educação jesuítica, né, que era muito comum na sua época, né, e onde as crianças eram tratadas como mini adultos. E isso é algo que incomodava muito o Rousseau, e ele acreditava que essas crianças, da maneira como elas eram vistas como mini adultos, elas eram desrespeitadas, né, ali no seu desenvolvimento, que isso fazia com que essas crianças crescessem como adultos infelizes, né? Adultos que não realizaram a sua infância, não viveram, né, uma parte fundamental da vida de qualquer humano. E aí ele escreve esse tratado, Emílio ou da Educação. E tem uma parte do tratado, né, porque ele vai falar da educação desse jovem, que ele chama muita atenção para a primeira infância, que é esse período que vai de 0 aos 12 anos. E o Rousseau fala que a primeira infância dependendo da qualidade que você tiver na primeira infância, né, se você tiver uma primeira infância onde é garantido para você toda aquela série de direitos fundamentais, o direito a ter uma família, o direito a brincar, o direito à alimentação, o direito a uma moradia, toda essa gama de direitos fundamentais, é isso que vai determinar o adulto que você vai ser no futuro, certo? E ele fala que a primeira infância e a educação, sobretudo a educação que deve ser proposta na primeira infância, é uma educação do lúdico, é uma educação do mundo sensorial, que ele fala que nesse momento da primeira infância é o momento que a criança está descobrindo o mundo, é o momento onde essa criança precisa entrar em contato com a natureza, é o momento que ela precisa brincar, né? É o momento que ela já traz uma curiosidade ali dentro dela e ela precisa ter espaço para desenvolver isso, né? Para desenvolver isso que está dentro dela, que é natural da criança. E, sobretudo, o lúdico, sobretudo as brincadeiras. Né? Então, eu chamo a atenção aí para essa questão do racismo recreativo, porque quando o racismo ele aparece na infância e na adolescência, ele vem muito também ligado a essa questão do que as crianças passam nas escolas, né? Muitas vezes está ligado a maus tratos, o racismo está ligado com maus tratos, o racismo está ligado com bullying, né? E isso a gente sabe que isso gera uma gama de sofrimentos psíquicos que vão impactar de maneira negativa, muito negativa na vida dessa criança e desse jovem. E por falar em criança e juventude, o Brasil ele não é considerado um bom país, um país que oferece condições para que uma criança e um jovem vivam de maneira satisfatória, né? Se a gente procurar aí no ranking dos países onde uma criança, um jovem pode se desenvolver de maneira satisfatória, o Brasil não aparece nas primeiras posições. Então, no Brasil há uma questão com a infância e com a juventude, mas quando a gente olha para essa infância e para essa juventude de maneira mais aprofundada, o que a gente percebe? Que crianças e jovens negros no Brasil se encontram numa situação de maior vulnerabilidade do que crianças brancas. E aqui eu também preciso falar que crianças indígenas também se encontram em maior situação de vulnerabilidade, que crianças que fazem parte de comunidades remanescentes de quilombolas também elas também estão suscetíveis a uma maior situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Mas quando a gente olha para essa questão da criança
da adolescência, da juventude, a gente percebe que crianças negras estão nessa situação de maior vulnerabilidade. E aqui eu deixo uma indicação para vocês de duas escritoras. É claro que existem muito mais, até se vocês quiserem colocar aqui no chat mais indicações, referências, eu indico duas escritoras que podem responder para nós a pergunta: o que é ser uma criança pobre e negra no Brasil? As duas escritoras que eu cito são Carolina Maria de Jesus, com o seu livro Quarto de Despejo, e a escritora Conceição Evaristo, com a sua coletânea de contos denominada Olhos d'Água. Nessas duas obras primorosas, dessas duas escritoras, dessas duas mulheres negras, que inclusive elas contam também que elas tiveram uma infância muito exposta à vulnerabilidade social e econômica. Na obra dessas duas escritoras, dessas duas mulheres negras, elas retratam, através dos seus personagens, das suas vivências, como é ser uma criança pobre e negra no Brasil. Né? Então, toda a situação que essas crianças estão submetidas, né? A violência social, a violência psíquica, a vulnerabilidade, como a escola é um lugar hostil para essas crianças, como essas crianças elas não querem muitas vezes estarem no ambiente escolar porque elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem escutadas, né? Muitas vezes não há uma compreensão de como o racismo afeta a vida dessas crianças. Então, eu deixo essa indicação. Se vocês tiverem mais indicações aqui sobre escritores brasileiros que retratam sobre a situação da criança e da adolescência através da literatura, eu peço que vocês, por favor, coloquem aqui no chat, que eu acho que vai ser muito legal a gente trocar essas referências literárias. E caminhando agora para a finalização da minha fala, os indicadores em relação às crianças e os jovens no Brasil são indicadores que apontam para uma situação extrema de violência, uma situação extrema de vulnerabilidade. Um dos indicadores mais alarmantes que a gente tem é a taxa de homicídios. Né? Se vocês pegarem a taxa de homicídios de jovens e comparar jovens negros e jovens brancos, e aqui de jovens, para me referir a jovens, eu estou usando o intervalo de 0 a 19 anos. Se vocês compararem, vocês vão ver que a taxa de homicídios de jovens negros é 3, 4 vezes maior do que a taxa de homicídio de jovens brancos. Enquanto a taxa de homicídio de jovens brancos é em torno de 3%, a taxa de homicídio de jovens negros é em torno de 11, 12%. E também, quando a gente pega uma série histórica para analisar, ou a gente pega uma década, por exemplo, a gente percebe, analisando os dados, vendo o que tem por trás desses dados, a gente percebe que essa taxa, se a gente pegar os jovens brancos, essa taxa, às vezes, ela sofre alguma queda, e é verdade que essa queda, muitas vezes, ela é pouco significativa, é uma queda muito pequena. Agora, em relação aos jovens negros, quando a gente analisa um determinado período, a gente percebe que essa taxa, ou ela se mantém ou ela aumenta. Né? E é por isso que os movimentos sociais, o movimento negro, as pessoas que estudam infância e juventude no Brasil, e elas analisam esses dados, elas falam de um genocídio da juventude negra. Pode parecer algo exagerado, mas não é. Quando você pega as estatísticas e você compara, eu volto a repetir, a taxa de homicídio entre jovens brancos e jovens negros,
você pode caracterizar como um genocídio da juventude negra. E também, a meu ver, eu acredito que hoje na sociedade brasileira, esses dados e toda essa situação de vulnerabilidade a qual jovens e crianças negras estão expostas, se tornou banal, se tornou naturalizado, já está totalmente naturalizado, está totalmente banalizado e não causa mais nenhum tipo de comoção. Ou se causa algum tipo de comoção, isso ainda não alcançou algum tipo de mobilização mais global e mais geral. Né? Porque os dados são alarmantes, a gente vê também uma deteriorização desses dados. Agora, nesse ambiente de pandemia, né, o que a gente também, os educadores, as pessoas aí que estão trabalhando na educação básica, sobretudo no setor público, a gente vê que a evasão escolar aumentou, os jovens negros, eles já se encontram, de maneira geral, eles já se encontram num maior nível fora da escola, a evasão entre os jovens negros já é maior, agora nesse ambiente de pandemia aumentou ainda mais por conta de toda a situação, de todo o contexto. Se vocês pegarem os dados do Disque 100, que é um telefone onde as pessoas ligam para fazer denúncias em relação a crianças e adolescentes menores de idade que sofreram algum tipo de violência, seja ela violência física, seja ela uma violência sexual, ou essa criança foi exposta a alguma situação totalmente vexatória. Se vocês pegarem os dados, os últimos dados do Disque 100, vocês vão ver que é elevado o número de crianças e adolescentes que são vítimas de violência. É um número elevado, de maneira geral. E quando você abre esses dados por cor ou raça, as crianças negras, elas são muito mais expostas, elas são muito mais vítimas de violência sexual, violência física do que crianças brancas. Existe também uma questão de gênero em relação às meninas. As meninas também são mais expostas à violência, violência física e violência sexual. Então, pessoal, é preciso olhar com mais cuidado, é preciso se pensar em políticas públicas que olhem para esses jovens, né, para esse grupo de jovens, né, que precisam sair dessa situação de vulnerabilidade. Esse ano, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos. O ECA é uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à criança e ao adolescente. Tem mais de 260 artigos. Só que existe um desafio aí, porque você tem uma legislação muito avançada, ela vem substituindo o Código de Menores dos anos 70, que não via a criança e o adolescente como uma pessoa em situação de desenvolvimento, como é o ECA vê essa criança e esse adolescente como sujeito de direitos, direitos fundamentais. Esses direitos são integrais, né? Esses direitos, eles não são divisíveis, é uma gama de direitos que essas crianças e esses adolescentes precisam usufruir. Eles estão em uma situação peculiar de desenvolvimento, né? Essas crianças e adolescentes, elas precisam de políticas públicas, né? O Estado precisa, sim, prover políticas públicas. Essas crianças não podem ser deixadas à própria sorte, abandonadas, elas precisam, sim, serem aí assistidas pelo Estado, né? Então, o ECA traz uma série de avanços, mas a gente tem uma legislação muito avançada e temos uma realidade marcada pelo racismo, né? Marcada pela vulnerabilidade, marcada pela exposição de crianças negras, de crianças indígenas, de crianças quilombolas, que estão expostas a uma maior vulnerabilidade. Então, esse é o desafio que nós temos.
né? Eu acredito que nenhuma lei, nenhum estatuto vai conseguir, por si só, resolver desigualdades tão profundas, né? Vai conseguir resolver problemas tão estruturantes como os problemas relacionados à sociedade brasileira e principalmente ao racismo brasileiro. Para finalizar, eu só queria mencionar aqui que a gente também tem um retrato do que é ser um jovem periférico, um jovem negro no Brasil através do rap, né? E há algum tempo, há poucas semanas, eu acredito, o Mano Brown, que é o vocalista do Racionais MCs, ele deu uma entrevista há poucas semanas e ele fala que um álbum que eles lançaram, Sobrevivendo no Inferno, que foi lançado há mais de 10 anos no Brasil, que conta de todo essa vivência, esse contexto de violência de jovens periféricos, jovens negros no Brasil. Eles acreditavam que agora, em 2020, tudo aquilo que eles falam nesse álbum já não caberia mais para o Brasil de 2020, mas o que eles se assustam é que esse álbum que foi produzido há mais de 10 anos continua muito atual, né? Ou seja, os problemas continuam, eles agora nesse contexto de pandemia eles se deterioraram. A gente vai presenciar uma deteriorização de muitos indicadores sociais, né? Então, eu acho que é esse o quadro, né? Mas eu também acredito que a gente precisa ver potencialidade, né? A gente tem uma juventude muito potente, uma juventude de resistência, uma juventude de mobilização, uma juventude que está tendo muito mais acesso à informação, né? Que está se mobilizando mais, uma juventude que tem essa possibilidade de criação, né? E de resistir e de apresentar aí novas alternativas, né? De se posicionar a toda essa violência, a toda essa barbárie que a gente presencia nos dias atuais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer ao KF a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Gostaria de mandar um abraço para a Jaine. A Jaine seria uma das palestrantes. Hoje eu sei que ela fez uma palestra também. Eu estou muito curiosa para assistir, porque eu gosto muito de ouvir a Jaine falar. Vejo muita potência na fala dela. Gosto sempre de acompanhar as lives da Jaine. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, foi uma pena que a gente não pôde estar aqui compartilhando esse mesmo ambiente virtual, Jaine, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntas aí, mesmo que virtualmente, né, promovendo alguns debates, conversando. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de dialogar com você hoje, de debater, de trazer discussões aqui dentro desse ambiente virtual, dessa ágora, né, dessa grande ágora virtual. E eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal do KF, acho que eles fazem um trabalho excelente, né, um trabalho de levar discussões filosóficas, de aproximar a filosofia, né, das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que a filosofia ela se coloca como um bálsamo, né, para nós, uma possibilidade de reflexão, possibilidade de troca de ideias. Então, Jair, espero que a gente tenha uma próxima oportunidade, porque eu sempre gosto muito de ouvir você falar. Quero agradecer ao Ricardo também, que é um super parceiro, e eu vou só ler aqui os comentários no chat antes de finalizar a live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, rapidinho, eu acho que dá também para a gente interagir um pouco.
Então, o Firmino aqui fala de Angola. Boa noite, Firmino. Muito obrigado por você ter participado, ter interagido. João, muito obrigado também, viu, pela sua presença. Muata, um grande abraço. Muata fala, muito bem, Ioná, a partir disso que você fala sobre o mito da democracia racial, é motivado pelo preconceito hermenêutico disfarçado no discurso de quem pretende passar ou defender algo que não acredita. Muito interessante, Moata. Tem essa questão também de utilizar o discurso, né? E essa própria questão desse preconceito. Moata, muito legal a sua participação. E eu fiz uma live com o Moata também, o Moata diretamente lá de Angola. Foi muito interessante. A gente fez no começo da pandemia, se eu não me engano. Foi muito interessante essa troca de ideias. Eu sei que o Moata tá estudando também Aquile Mbembe, a questão da necropolítica. Também seria muito interessante, Moata, que a gente tentasse um dia trocar ideias sobre o pensamento desse grande pensador que é o Aquile Mbembe, que com o seu conceito de necropolítica ajuda a entender muitas questões atuais do Brasil. Muito obrigado aqui pela sua participação, um grande abraço. O João Luiz Moraes fala, a partir da obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, constitui-se a ideia do mito da democracia racial, mas hoje foi desmistificada. Só o Mourão e o presidente persistem em reproduzir. A gente precisa desmistificar, né, essa questão, né, João? Eu acredito que é urgente. E o Brasil tem, né, algumas coisas assim que eu acho que a gente precisa desnaturalizar e desconstruir. Eu estava lendo, João, esses dias umas obras fazendo uma pesquisa sobre umas obras do Jorge Amado, né, porque eu sei que também no livro dele, Capitães da Areia, ele fala também sobre a situação de jovens, né? De adolescentes ali vivendo na Bahia e em situação de vulnerabilidade. Eu li esse livro quando eu era muito jovem, há muito tempo, Capitães da Areia, eu recomendo aqui, do Jorge Amado, e eu estava revisitando esse livro, que eu estava pensando nessas questões da infância e da juventude, e acabei passando também por outras obras do Jorge Amado, e tem uma obra do Jorge Amado chamada Tieta, né, que também fez muito sucesso, foi para televisão, virou uma novela. E aí eu estava pensando, né, essa questão também de como o racismo ele é vinculado nas novelas, né, nas novelas brasileiras. Porque se você pegar Tieta, que foi uma novela de grande sucesso em 1989 no Brasil, você vê que eu acho que não tem um ator negro. A novela, a história se passa na Bahia, na cidade de Santana do Agreste, que, se eu não me engano, é no interior da Bahia, né? E não tem nenhum ator negro. Ou se tem, é um ator muito específico, com um papel assim muito específico, que não tem uma grande importância na trama. Então, olha só que loucura, né? Você vai representar uma história que se passa na Bahia, no interior da Bahia, e você não tem nenhum ator negro representando aqueles papéis. E eu não sei, quando eu leio Jorge Amado, eu não sou uma leitora de todas as obras do Jorge Amado, tá? Eu não sou uma especialista. Mas quando eu leio Jorge Amado, eu tenho a sensação que ele está falando ali de personagens negros, de muitos personagens negros. Não, talvez não sejam todos, como eu te falei, eu não sou uma especialista em Jorge Amado, mas eu consigo ver pessoas negras ali, né? Então, o racismo tem também esse lado perverso, né? A gente não tem uma representatividade, né? As pessoas não são representadas. As pessoas negras não são representadas nas novelas, nos filmes, né? Então, isso também é algo que precisa ser encarado, né? Precisa ser combatido.
Muito obrigada, João, pela sua participação. O João fala, houve resistência de intelectuais pretos contra o mito da democracia racial. Sim, João, é verdade, muitos. Eu citei o professor Kabengele Munanga, Cida Bento, mas tem outros intelectuais. A Sueli Carneiro, a própria Sueli Carneiro, do Gueledés também, muitos outros intelectuais, é verdade. A Jaine, excelente. No meio intelectual, sempre houve a tentativa de justificar o racismo. Primeiro, tentando nos animalizar, destituindo a nossa racionalidade. A Jaine toca aqui na questão do racismo epistemológico. E continuam tentando negar a existência do preconceito. Exatamente, Jaine, concordo com você. Excelente a sua colocação, excelente. Muito obrigada, Jaine, pela sua participação. Muito obrigada, Paulo, pelas palavras aí tão carinhosas. A Jaine, agradeço pelas palavras, foram de grande valor. Seguimos, Jaine, seguimos no combate às diversas formas de violência colonial. Hugo, muito obrigada, né? O Hugo está agradecendo ao KF. Hugo, muito obrigada também, obrigado pela sua participação. Pessoal, eu desejo, então, uma boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, agradeço a participação, agradeço a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.